Livro de Ouvido apresenta O Primo Basílio de Eça de Queiroz em 1000 palavras. Narração Soraya Orenga. Luísa e Jorge formam um casal da alta burguesia lisboeta, vivendo uma vida tranquila e confortável. Jorge é engenheiro de Minas e é dedicado ao seu trabalho, muitas vezes precisando viajar para o interior do país. Luísa, por sua vez, é uma dona de casa que se vê muitas vezes sozinha e entediada, apesar de ter o carinho e a atenção do marido. A rotina do casal é interrompida quando Jorge recebe a incumbência de viajar ao Alentejo para supervisionar uma mina, deixando Luísa sozinha em Lisboa. Durante a ausência de Jorge, Basílio, um primo de Luísa que havia se mudado para o Brasil anos antes, retorna a Lisboa. Basílio é charmoso, sedutor e traz consigo o glamour de suas histórias de sucesso no exterior. No passado, ele e Luísa tiveram um romance adolescente e sua chegada reacende antigas chamas. Basílio começa a visitar Luísa frequentemente, sob o pretexto de relembrar os velhos tempos. Inicialmente, as visitas de Basílio parecem inofensivas. Eles conversam sobre o passado, compartilham memórias e riem juntos. Contudo, Basílio, conhecido por sua natureza conquistadora, começa a cortejar Luísa de forma mais intensa. Luísa, que se sente negligenciada e presa na monotonia de sua vida, acaba cedendo aos encantos do primo. Os dois iniciam um caso amoroso, encontrando-se em um apartamento alugado por Basílio que chamam de Paraíso. Juliana, a empregada da casa de Luísa, é uma mulher amarga e ressentida, insatisfeita com sua posição social e constantemente mal-humorada. Ela começa a desconfiar do comportamento de Luísa e, através de observações cuidadosas, descobre o caso entre Luísa e Basílio. Astuta, Juliana consegue roubar algumas cartas trocadas entre os amantes, que contêm evidências claras de sua traição. Com as cartas em mãos, Juliana inicia uma chantagem contra Luísa. Exige dinheiro e privilégios dentro da casa, ameaçando revelar tudo a Jorge caso suas exigências não sejam atendidas. Luísa, apavorada com a ideia de que seu marido descubra sua infidelidade, cede às demandas de Juliana. A empregada passa a dormir em um quarto melhor, a comer à mesa com Luísa e a não realizar mais suas tarefas domésticas, que agora são executadas pela própria Luísa. Enquanto isso, Basílio, percebendo que a situação está se complicando e que já conseguiu o que queria de Luísa, decide deixar Lisboa. Ele inventa uma desculpa de uma viagem urgente a Paris e abandona Luísa sem maiores explicações. Sentindo-se traída e abandonada, Luísa fica devastada e sua saúde começa a se deteriorar devido ao estresse e à ansiedade constantes. Desesperada, Luísa tenta conseguir dinheiro com amigos para pagar Juliana, mas não obtém sucesso. Em seu desespero, procura ajuda de Sebastião, um amigo leal de Jorge, que decide intervir. Sebastião confronta Juliana e, durante uma discussão acalorada, a empregada sofre um ataque cardíaco e morre, ainda segurando as cartas comprometedoras. Com a morte de Juliana, as cartas são recuperadas e destruídas, oferecendo um alívio temporário para Luísa. No entanto, o alívio vem tarde demais. O peso da culpa e o sofrimento vivido durante a chantagem afetaram profundamente a saúde de Luísa. Ela desenvolve uma febre cerebral grave. Jorge, que retorna do Alentejo, encontra a esposa muito doente, mas inicialmente não suspeita de nada. Dedicado, ele cuida de Luísa com todo o carinho possível. Durante seu delírio febril, Luísa começa a murmurar palavras que levantam suspeitas em Jorge sobre uma possível traição. Ele investiga discretamente e descobre alguns indícios do affair. Mas antes que possa confrontá-la ou obter a verdade completa, Luísa piora significativamente. A febre consome Luísa, que definha dia após dia, e Jorge, dividido entre o amor e a suspeita,
dedica-se inteiramente a cuidar dela. Apesar de todos os cuidados médicos e atenção, Luísa não resiste e morre, levando consigo o segredo de sua traição. Jorge, devastado pela perda da esposa, permanece sem nunca ter certeza absoluta da traição, embora suspeitas o atormentem. Ele se vê sozinho, lidando com a dor e as dúvidas que nunca serão completamente resolvidas. Após a morte de Luísa, Basílio retorna a Lisboa e, ao saber do ocorrido, demonstra total indiferença. Comenta friamente com um amigo que Luísa era muito bonita e que foi uma boa distração, mostrando seu caráter frívolo e egoísta. A história termina com um retrato cruel da sociedade lisboeta do século XIX, onde Basílio segue sua vida normalmente, Jorge permanece com suas dúvidas e dor, e Luísa paga com a própria vida pelo adultério cometido. A morte de Juliana, que poderia ter representado uma solução, acaba sendo apenas o prelúdio para o desfecho trágico de Luísa, consumida tanto pela culpa quanto pela doença. A história de O Primo Basílio revela as complexas dinâmicas de poder, desejo e moralidade em uma sociedade marcada por hipocrisias e convenções sociais rígidas.